Seja bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Nos últimos anos, tem tomado força o movimento de não se comemorar datas como o Dia dos Pais. E o argumento é, e aqueles que não têm pai? E aqueles que não são pais? E as mulheres, o que faz no Dia dos Pais? Ou o inverso, o Dia das Mães, e quem não tem mãe, ou quem não foi mãe, e os homens, e... É muito interessante porque o mundo que nós vivemos trabalha muito com as exceções. E aí gera-se todo um movimento das minorias. Entenda, igualdade é direito da humanidade, é direito de todos. Mas gera-se um discurso pró os excluídos, as minorias, e que se torna os injustiçados, ou os que querem ser tal como, e a gente acaba vivendo num mundo em que está todo mundo constantemente pisando em ovos, ali não me toque, cuidado com o que você vai falar, porque se você falar algo pode ser considerado discurso de ódio, e cada vez mais o mundo tem se tornado muito difícil de você conviver, de você conversar, de você estar perto de pessoas. E, infelizmente, o discurso satânico, demoníaco do mundo, culpa muitas vezes a igreja por um comportamento como esse. Porque a igreja exclui, a igreja julga, a igreja a igreja não aceita, a igreja não apoia. Quando que, na verdade, a palavra de Deus é exatamente o oposto dessas coisas todas. Como nós vamos ler aqui em Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. O tema da nossa mensagem nessa noite é estrangeiros e forasteiros. Aqueles que são os de fora, aqueles que são muitas vezes os excluídos, os injustiçados, os estrangeiros e os forasteiros. Nós vamos ler Efésios 2, versículos de 11 a 22. Você trouxe a sua Bíblia? Você pode levantar a sua Bíblia. Deixa eu ver quem trouxe Bíblia. Amém. Gostei, o Rangel lá atrás levantou a Bíblia com tudo. Glória a Deus. Traga a sua Bíblia para a igreja. É importante que você traga a sua Bíblia para a igreja, que você faça anotações, que você marque a sua Bíblia. Certa vez eu vi um pregador muito antigo, já velhinho. Ele disse que uma Bíblia surrada muitas vezes significa uma vida muito abençoada. Uma Bíblia que foi muito lida, que foi muito gasta, que foi muito amada, significa uma vida muito abençoada. Então traga a sua Bíblia para a igreja. Traga a sua Bíblia, traga o seu bloco de anotações, anote as pregações, as coisas que Deus tem falado com você. Esses dias mesmo, a gente organizando os gabinetes aqui no segundo andar, eu encontrei um caderno meu de anotações de 2016. E como eu fui abençoado em ver aquelas anotações. Deus, Ele é vivo, Ele fala em 2016, em 2023, em 1980. Eu tenho uma Bíblia que é da minha avó, da pastora Lúcia, e o quanto as anotações que ela fez ao longo da vida dela naquela Bíblia me abençoou. Então, anote, deixe anotações do que Deus tem falado, do que Deus tem prometido. Conte as bênçãos e as palavras que o Senhor tem falado. Amém? Antes de lermos, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, de louvar ao Teu santo nome. Senhor, não há lugar melhor. Obrigado, Pai, porque já fomos tocados pelo Senhor, já sentimos o Teu mover nas nossas vidas, porque já louvamos e engrandecemos ao Teu santo nome. E agora, Senhor, separamos esse tempo para meditar na Tua palavra, para ouvir de Ti. Eu te clamo, Senhor, usa-me como instrumento apenas nas Tuas mãos. Que não sejam as minhas opiniões, as minhas palavras, mas verdadeiramente aquilo que o Senhor quer falar a todos nós aqui nessa noite. Encontra aqui corações, mentes e ouvidos abertos para ouvir e receber e obedecer aos Teus mandamentos, a Tua lei nas nossas vidas. Move e faz de acordo com o Teu querer, pois essa igreja é Tua, nossas vidas são Tuas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Estrangeiros e forasteiros, estamos lendo Efésios 2, de 11 a 22. Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu próprio corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Essa passagem começa a falar exatamente das divisões, como nós vivemos hoje. As exclusões, as divisões, as separações. É interessante porque a gente vê todos os problemas do século 21 no século 1. E nos séculos antes de Jesus. E desde a fundação do mundo, porque o homem não muda. O pecado permanece o mesmo. A luta do orgulho humano contra a santidade e a soberania de Deus, infelizmente, permanece ativa. E o que a Bíblia já diz, o salário do pecado é a morte, é a separação de Deus. Se nós não amamos a Deus, como podemos amar o nosso irmão? A Bíblia fala sobre isso. E aqui, esse texto começa a falar exatamente, vocês eram estrangeiros, vocês eram forasteiros, vocês não faziam parte da comunidade da fé, vocês não tinham Jesus, vocês eram sozinhos no mundo. Quando a gente pensa no mundo em que nós vivemos, existem 7 continentes ao redor do mundo. Nesses 7 continentes, nós temos 197 países e mais de 7.000 idiomas e dialetos. A gente olha para isso e fala, impossível. É impossível uma unidade. É impossível que as pessoas se juntem. É impossível que haja comunhão com 7.000 idiomas diferentes, em 197 países, em 7 continentes espalhados ao redor do globo. A única coisa que nos une, que une o ser humano de verdade, é a igreja. É a igreja. É, como a Bíblia declara, a menina dos olhos de Deus. É só na igreja que pessoas de classes sociais diferentes, backgrounds diferentes, históricos diferentes, se juntam, convivem, amam, se apoiam, não competem, mas caminham juntos. Em lugar algum, em nenhum tipo de religião, existe unidade, comunhão, como existe na igreja. Por quê? Porque nós temos algo que ninguém mais tem, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. A Bíblia é muito clara, quem conhece a mente do homem, quem conhece a mente de Deus. Apenas o Espírito Santo trabalhando em nós. Quem aqui tem sido trabalhado pelo Espírito Santo? Amém? Se você não tem sido trabalhado pelo Espírito Santo, peça para Ele trabalhar em você. Quando Ele trabalha em nós, nem sempre é confortável, nem sempre é gostoso, mas é necessário. E o Espírito Santo vai trabalhando em nós, e muitas vezes aquela pessoa que a gente antes não gostava muito, a gente passa a conviver,
E como a gente até falou hoje na classe dos jovens lá em cima, a gente passa a suportar uns aos outros. E aí a gente começa a conviver e a gostar, e a amar, e a estar junto. E quando você vai ver, você está orando por aquela pessoa, pedindo: Deus abençoa, Senhor concede bênção, Senhor traz a cura, Senhor faz... Não é assim que acontece? Todos nós aqui um dia passamos pela porta da igreja e fomos recebidos por alguém que a gente nunca viu antes na vida. E a gente conheceu um monte de gente. E se for no Fronteira, um monte de gente veio te abraçar. E você se sente talvez desconfortável. Tem tanta gente que quando chega no Fronteira, corre para o banheiro na hora do abraço, porque não quer ser abraçado pelas pessoas. Ai, é desconfortável, eu não me sinto bem. E aí essa pessoa começa a abraçar, começa a amar, e quando você vai ver, é mais uma pessoa que está amando, que está recebendo, que está fazendo parte, que é corpo, que é família. E é assim que o Evangelho funciona, e é assim que a igreja funciona. É só na igreja que existe unidade. Mas, pastor, como é que existe unidade com idiomas diferentes? Ué, o pastor Johannes não estava aqui? Pregando em português, um alemão? Eu e a pastora Isabela tivemos o privilégio de sermos pastores na nossa igreja em West Palm Beach por 9 anos, pregando em inglês. E tinha mexicano, e chegava russo, e chegava um chinês, e chegava italiano, e chegava, já falei chinês, chegava chinês na igreja. Como é que funciona essa salada mista? Deus sabe. Um monte de brasileiro, e às vezes os brasileiros não querem falar inglês, e os americanos não sabem falar português, e a gente tem que fazer todo mundo conversar. Nem que a gente ficasse no meio do caminho de tradutor instantâneo ali, a pessoa falava inglês, você traduzia português, a pessoa falava português, traduzia para o inglês. Eu, pastor Isabela, pastor Thomas, pastora Pamela. E na Alemanha a mesma coisa. E aqui no Brasil, querido, se prepara. Mesma coisa. Porque não é o idioma diferente, a língua que a gente fala, que vai nos separar, se o Espírito Santo é o que nos une. Não é uma distância de um país para o outro que vai nos separar, se é o Espírito Santo que nos une. Você quer saber por que a gente tem essa câmera em pé aqui no meio da igreja? Porque os nossos queridos lá na Holanda estão louvando com a gente aqui nessa noite. Em Portugal estão louvando com a gente nessa noite. Porque Felipe e Débora lá em Londres já assistiam e louvavam com a gente aqui também. Essa câmera não é para que o mundo conheça o Fronteira e a gente fique... Não, querido. É para abençoar os nossos queridos que nós amamos e que a distância física não rompe esse amor. Não rompe essa comunhão. Não rompe ser família. Isso só acontece na igreja. Porque é o que a Bíblia diz. Agora, em Cristo Jesus, Efésios 2, 13 e 15. Vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos e por aí segue. É lindo. Cristo faz de duas pessoas desconhecidas família. Faz de dois um. Vamos lá, quem aqui conheceu o seu cônjuge na igreja? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. E a gente vai ver isso cada vez mais. O Fronteira é muito novo. Não teve tanto tempo ainda. Mas a gente vai ver isso cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. A gente começa a ver, por exemplo, jovens que estão aqui no Rio e que viajam e vão na igreja da Alemanha, ou então que vão para a igreja de West Palm Beach, e as pessoas de West Palm Beach vão para a Alemanha, e da Alemanha vêm para o Rio, ou vão para os Estados Unidos, e começa a existir uma comunhão, começa a existir uma comunidade, começa a existir ainda mais esse sentimento de família. Eu e a pastora Isabela, a gente até brinca aqui, o próximo passo que está para acontecer é um casal internacional. A gente não sabe como é que isso vai acontecer, quais idiomas eles vão falar, mas é o próximo passo, é o que daqui a pouco acontece. De ambos, de duas pessoas opostas, como diz essa passagem em Efésios, fez um. Jesus pega duas pessoas que jamais coexistiriam, jamais teriam comunhão, e desses dois, faz um. O que é que nos separa? Quais são as grandes separações? Mas pastor, as grandes separações são de raça, são de etnia, são de cultura. E o Evangelho não rompe isso? Jesus não declarou para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada, então ide pelo mundo e pregai o Evangelho, fazendo discípulos, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho rompe com qualquer barreira cultural, qualquer barreira étnica, racial, demográfica, sociográfica, financeira.
O Evangelho rompe com qualquer barreira. Não existe nada que o Evangelho não rompa. Ou melhor ainda, não junte. Porque algo que o Evangelho não faz é dividir. O Evangelho nunca divide. O crente de verdade, o que é imitador de Jesus Cristo, jamais divide. O Evangelho nos faz santos. Um processo de santificação. Isso é separação. Separação do quê? Da maldade desse mundo, do pecado desse mundo, do palavrão constante desse mundo, da pornografia constante desse mundo, dos hábitos nojentos que esse mundo tem. Isso, o Evangelho nos separa. Graças a Deus por isso. Nós nos tornamos família de Deus. E em Deus não há pecado. Então na família do Senhor também não pode haver. O Evangelho nos separa da maldade do mundo, mas em nenhum momento você vai ver a porta da igreja fechada para um pecador que quer se arrepender. Em nenhum momento a igreja pode virar as costas para o mundo e dizer, aqui é o clube de Jesus e você não pode fazer parte. Muito pelo contrário. O que nós mais queremos é que o máximo de pessoas possível possa ouvir falar de Jesus, possa receber a mensagem do Evangelho, possa se converter e popular o céu. A gente abençoa pessoas que a gente nunca vai ver nessa vida, em Uganda, em tantos países. A gente não faz ideia de onde a palavra do Senhor tem ido. Eu mostrei hoje, na nossa classe dos jovens, e se você quiser ver ao final do culto, venha falar comigo, uma Bíblia que é utilizada em determinados países, me perdoe, eu não posso dizer onde. É uma Bíblia disfarçada. Não é igual à nossa, bonitinha, douradinha, capa preta de couro. É uma Bíblia disfarçada, porque em lugares em que o Evangelho é perseguido, é proibido, as pessoas têm sede de Jesus, e elas querem ler a Bíblia de qualquer forma, seja disfarçada, seja uma Bíblia, existe muito Bíblias em cartões SD de memória, aqueles cartões pequenininhos de máquina fotográfica, existem milhares, centenas de milhares de cartões de memória contendo a Bíblia, que são distribuídos em países em que a Bíblia é perseguida, em que o Evangelho é proibido. E o mundo tem coragem de dizer que a igreja divide. O mundo tem coragem de dizer que a igreja exclui, que o crente é hipócrita. Jesus declarou de forma categórica para os seus discípulos, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos como? Pela forma como vocês o quê? Quem sabe? Quem sabe grita. Obrigado, Henrico. Pela forma como vocês se amam. O mundo saberá que vocês são os meus discípulos pela forma como vocês se amam. A igreja tem que ser conhecida pelo amor. A igreja tem que ser conhecida como lugar em que qualquer pessoa é bem-vinda. Em que a pessoa vai entrar por aquela porta e vai ser recebida de braços abertos. É claro que, como todos aqui sabem, é impossível você se achegar perto de Jesus e não ser transformado. E não deixar os seus pecados, os seus maus hábitos, os seus vícios, as suas correntes, como nós cantamos aqui, ou suas correntes caindo no chão. A liberdade na igreja, porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Então sim, que entre o pecador, porque aqui dentro ele vai ser liberto. Então sim, que entre o endemoniado, porque aqui dentro ele vai ser liberto. Então sim, que venham os perdidos, venham aqueles que estão nas mãos de Satanás, porque aqui dentro eles vão ser libertos. No nome de Jesus, onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. O Evangelho nunca divide. Em 1 Timóteo, Paulo escreve ao seu filho na fé, a Timóteo, e ele diz, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, ou seja, a santidade, é orgulhoso e nada entende. Querido, se tem alguém que acaba o culto, e chega para você e fala, mas você acha mesmo que é daquela forma? Eu não sei se é assim não. Eu acho que orgulhoso. Seja sincero comigo. Se você está doente, você vai parar qualquer pessoa no meio da rua e falar, olha só, eu estou com isso, isso, isso. O que você acha que é? Não. Você vai no médico. Você vai na doutora Andréia. Você vai procurar um especialista. Você vai procurar alguém que vá saber te dar as respostas. Mas tem tanta gente que acha que sabe mais de Deus do que a própria Bíblia.
Tem gente que acha que, não, porque eu acho, meu achismo é tão importante. Desculpa, querido, só para você mesmo. Porque em nenhum momento você vai ver a Bíblia dizendo, siga o seu coração, siga o seu achismo, siga o que você acha que é certo. Muito pelo contrário, a gente vê Paulo dizendo para os judeus, eu tinha zelo pela palavra, tanto quanto qualquer um de vocês. Mas precisou que Saulo ficasse cego, fosse derrubado do cavalo pela glória de Jesus Cristo, para aprender com Ananias, para aprender com a igreja o que verdadeiramente são as Santas Escrituras. Um homem que se achava certo, que acreditava nas suas falsas verdades. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Se alguém discorda, é orgulhoso e nada entende. Essa pessoa mostra um interesse, preste atenção, doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes. Quem quer estar perto de uma pessoa dessa? Pelo menos vocês estão prestando atenção, ninguém levantou a mão. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que tem interesse doentio por controvérsias e brigas e contendas e inveja. Não à toa a Bíblia declara que aquele que traz a divisão não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem vive isso aqui, precisa buscar Deus. Está completamente errado nos seus caminhos. E essas brigas e atritos constantes são entre aqueles que têm a mente corrompida e são privados da verdade. Você consegue entender o que Paulo está dizendo aqui, o que a Bíblia nos diz aqui? Aquela pessoa que traz a fofoca, aquela pessoa que traz a contenda, é orgulhoso e nada entende. E pior, confunde quem tem a mente corrompida. Só quem tem a mente corrompida presta atenção no que não vem de acordo com a palavra de Deus. Só quem tem a mente corrompida se interessa por contendas, inveja, brigas, difamações, suspeitas e atritos constantes. E ambas as pessoas estão privadas da verdade. Não têm acesso à verdade. E qual é o perigo de não ter acesso à verdade? A Bíblia declara que conhecereis a verdade e a verdade o quê? Vos libertará. Então, querido, quem vive nessa contenda constante, nesse disse-me-disse, nesse está se privando de ser liberto. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. A igreja precisa entender isso de uma vez por todas. Aqui ou em qualquer lugar. Aquele que traz a contenda está se privando de ser liberto. Aquele que dá ouvidos à contenda está se privando de ser liberto. Não é o evangelho que divide, porque Deus não faz acepção de pessoas. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia, essa e essa pessoa não entrará no reino de Deus, porque Deus quer dessa forma. Não. Jesus veio para proclamar o reino. Jesus veio para ensinar como chegar ao reino. Pastor, por que algumas pessoas não chegam no céu? Porque não querem. Porque negam a Jesus Cristo. Porque negam os caminhos que Deus quer que nós venhamos a caminhar. Porque negam o que a Bíblia diz que é bom, perfeito e agradável. Se eu te perguntasse nessa noite, alguém me diz o nome de um chefe famoso aí, de Masterchef ou qualquer programa de cozinha. Jacan, vamos lá. Gordon Ramsay, Jacan, quem, Jéssica? A Jéssica vai fazer um momento plim-plim agora. Camila? Não. Se eu te oferecesse aqui nessa noite, gente, seguinte, a gente recebeu uma bênção, tá? E a gente precisa escolher. Até o final do ano a gente vai comer todo dia a comida de um chefe renomado, 25 estrelas Michelin, ou a quentinha aqui da esquina. O que vocês querem? O que é bom, perfeito e agradável ou o que é no mínimo duvidoso? Só que o mundo escolhe o duvidoso. O mundo escolhe o pecado. A Bíblia declara que o mundo jaz, ou seja, deita no maligno. Os caminhos desse mundo são muito diferentes dos caminhos do Senhor.
Quem aqui se converteu, talvez já adulto, ou numa idade em que possa dizer, eu sei do que eu fui liberto, sabe exatamente o que eu estou dizendo aqui. A Bíblia declara que ao que mais foi perdoado, mais valoriza esse perdão, mais valoriza essa graça e essa salvação. O perigo é que muitas vezes a gente se esquece do velho homem. A gente se esquece de matá-lo de novo, a gente se esquece que ele existe, a gente esquece do que a gente viveu, e a gente acha que a gente está no direito de viver o que a gente quiser. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Quem divide são as pessoas. Pessoas dividem pessoas. E aí é muito triste porque você vê pessoas, você vê vidas que poderiam estar ali próximas do Deus soberano, Criador do céu e da terra, mas escolhem ouvir pessoas. Escolhem ouvir, poxa pastor, mas essa fofoca é muito boa, cara. Nossa, mas eu preciso ouvir, o que é isso? É mesmo? Está se privando da verdade, está se privando de ser liberto. Pastor, eu não vou na igreja porque eu estou brigado com a minha esposa. Você está se privando de ser liberto porque você está curtindo uma contenda? Não, pastor, eu não vou na igreja porque eu não estou em paz. Você não vem buscar paz onde há paz porque você não está em paz? Pastor, eu não vou na igreja porque eu não estou feliz. Mesma coisa. Qual é a sua desculpa? Quais são as nossas desculpas? Pastor Isabela, eu sempre comento isso, certa vez comentou que nós trazemos desculpas a Deus, muitas vezes ao invés de obediência ou adoração. Quais são as desculpas que você tem trazido? Quais são as desculpas que nós temos trazido? É porque eu trabalho, porque ontem eu ouvi de um amigo meu aqui na igreja dizendo, pastor, a gente está trabalhando muito, a gente está muito ocupado, a gente não está com tempo para vir para a igreja e isso está errado. Amém, é isso mesmo. Não, mas não é uma bênção, o trabalho mas está na casa do Senhor, o Senhor é aquele que dá todas as bênçãos. Então não foque apenas no que você está ganhando, se você está deixando de ganhar, se você está perdendo o que é eterno, o que realmente importa. Falsos ensinos dividem pessoas. O verdadeiro ensino da palavra de Deus une. A Bíblia ensina a resolução de conflito. A Bíblia ensina como você ser um melhor chefe. A Bíblia ensina como você ser um melhor empregado. A Bíblia tem até caso, e é incrível. Olha, eu sei que esse escravo fez isso, mas olha, vamos argumentar dessa forma, vamos resolver esse problema, para que tudo seja para a glória de Deus. É lindo. A Bíblia traz resposta para todas as questões e resoluções que a gente precisa na vida. Está na Bíblia. Quer saber como ser um melhor marido? Leia a Bíblia. Quer saber como ser uma melhor esposa? Leia a Bíblia. Quer saber como ser um bom filho? Leia a Bíblia. Pais, Dia dos Pais, quer saber como ser um pai abençoado? Leia a Bíblia. A Bíblia traz tantos exemplos bons e traz tantos exemplos ruins para a gente olhar e falar, isso aí não é um bom caminho para seguir. Mas está na Bíblia, para a gente aprender. Porque a Bíblia não é composta de histórias perfeitas como é a Disney. São pessoas como eu e você, que lidaram com problemas como eu e você lidamos, mas que escolheram os caminhos do Senhor e foram abençoados, ou não escolheram os caminhos do Senhor e viveram as consequências. Simples, objetivo, direto ao ponto. Eu vou botar aqui na tela uma imagem de um homem, uma data e algumas coisas escritas. Quem consegue resolver esse mistério? Quem é esse homem? Martinho Lutero. A data é 31 de outubro de 1517, Dia das Bruxas. Não. E o que está escrito é uma representação das 95 teses. Pastor, por que isso importa na minha vida hoje? Martinho Lutero, nessa data, em 31 de outubro de 1517, um feriado, véspera do dia de Todos os Santos, que a Igreja Católica observava na Alemanha, pega 95 teses, 95 tópicos em que a Igreja Católica não estava seguindo a palavra de Deus, estava agindo fora da palavra, estava agindo fora
do que a Bíblia nos comanda. E prega. Numa igreja na Alemanha, em Wittenberg, ele prega naquela porta daquela igreja suas 95 teses. Ali começa a reforma protestante. Ali começa a tradução da Bíblia para o alemão, para o inglês, posteriormente para o português e para tantos idiomas ao redor do mundo. Abrindo um parênteses, você sabia que hoje existem mais idiomas que ainda não têm a Bíblia do que os que têm? A gente acha que todo mundo tem o mesmo acesso que a gente tem, não tem. É o que a igreja precisa orar, é o que a igreja precisa estar mais investida em levar a palavra de Deus aos que ainda não têm. Voltando, Martinho Lutero, dentre as suas 95 teses, ele escreve 5, chamado de 5 solas, ou seja, 5 coisas que são fundamentais para a nossa fé, para a nossa vida com Deus. A primeira delas é o sola gratia, significa apenas a graça. Como que uma pessoa pode ser salva? Apenas pela graça. As suas boas ações, você ser uma boa pessoa, não te leva para o céu. Para usar uma palavra que a Igreja Católica colocou muito em voga na Bíblia, a sua caridade não te leva para o céu. Muitas vezes na Igreja Católica, na Bíblia Católica, você vai encontrar em 1 Coríntios 13, que fala do amor, que fala de Deus, e o amor de Deus, você vai encontrar a caridade ao invés da palavra amor. E aí o que é relacionado a Deus se torna meu. Que audácia eu achar que posso tomar para mim algo que é de Deus e que pertence a Deus e que fala da glória de Deus. Sola gratia, apenas pela graça. A próxima é o sola fide, apenas a fé. Apenas com fé nós podemos nos achegar a Deus. A Bíblia já ensina isso em Hebreus 11. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o buscam devem saber que Ele é bom e que recompensa aqueles que o buscam. Que Ele existe e que recompensa. Próximo, solus Christus, apenas Jesus Cristo. Ah, mas o santo não sei das quantas lá, não. Ah, mas a mãe lá, a Maria, não. Apenas Jesus Cristo. Apenas Jesus Cristo. Ah, mas eu sou devoto do santo. No... Desculpa, querido, não te leva para o céu. Ah, mas eu tenho um altar lá na minha casa. Não te leva para o céu. Apenas Jesus Cristo. Isso está na Bíblia. Isso não sou eu. Isso não é um homem louco falando em 1517. Isso é a palavra de Deus, apenas Jesus Cristo. Sola Escritura, apenas a palavra de Deus, apenas a Bíblia, apenas o que está nesse livro. Pastor Elaine é uma excelente autora, porque os livros dela estão baseados na palavra de Deus. Meu avô, pastor Abraão, tem mais de 42 livros escritos. Excelente autor, uma bênção, porque todos os seus livros são baseados na palavra de Deus. Qualquer coisa que vai contra a palavra de Deus, não presta. Não te serve, não te ajuda, não te leva para perto de Deus. Muito pelo contrário, vai te confundir, vai te levar para o inferno. E o quinto sola é soli Deo gloria. Toda a glória é de Deus. A glória não é de homens, a glória é de Deus. A glória não é do Papa, a glória é de Deus. A glória não é de um líder, a glória é de Deus. Nas nossas vidas, vamos dar glória a Deus. Paulo escreve que todas as coisas que nós fazemos, que venhamos a fazer para a glória de Deus, como quem faz para o próprio Deus. Dê glória a Deus e apenas a Deus. Quando a gente entende essas 5 solas, apenas a graça, apenas a fé, apenas Jesus, apenas a Bíblia e apenas a Deus dê glória, tudo se torna tão fácil, tão objetivo, tão claro. Efésios 2, 13 e 14, agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Apenas Cristo, apenas a fé, apenas a graça, está aqui. Quando eu entendo as verdades fundamentais da fé, eu entendo que eu não estou longe, você não está longe. Deus está perto.
Ele se interessa por você. Ele se interessa pelo que você está passando. Ele se interessa pela sua oração. Desculpa, Ele não se interessa pela sua reclamação. Mas um pedido de ajuda, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Alguém disposto, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, Ele não rejeita. A Bíblia declara, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O sangue de Jesus, com o que está dizendo aqui, nos aproxima. Não foi isso que nós lemos? Vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos aproxima. O sangue de Jesus nos iguala. Ninguém poderia fazê-lo. Ninguém poderia pagar aquele preço a não ser Jesus na cruz do Calvário. Sola gratia, apenas a graça. O Evangelho não divide, o Evangelho unifica. Perante o Evangelho, aquelas crianças que a gente vê em Uganda são meus irmãos. E eu os amo como tal. Perante o Evangelho, as mulheres que estavam na nossa conferência Virtuous em Londres, você conheceu mulheres que não falavam português e você amou aquelas mulheres. E as alemães conheceram brasileiras, conheceram americanas e amaram aquelas mulheres e às vezes não sequer conseguiam se falar. Mas o olhar e o amor e o Espírito Santo testificando, a gente ama, a gente é um. Isso é lindo. Isso é lindo porque isso significa que o Evangelho me unifica com os heróis da fé em Hebreus 11. O Evangelho me unifica com os discípulos que deram a sua vida para levar o Evangelho adiante. O Evangelho unifica aqueles que vão vir depois de nós. Se Jesus não vier em 3 séculos, 5 séculos, Deus sabe. Os unifica conosco. E os nossos atos e as nossas orações e os atos dos heróis da fé, todos eles se tornam essa grande nuvem de testemunhas que já passaram, mas testificam nas nossas vidas. O Evangelho nos unifica a algo que é muito maior do que o tempo de vida que a gente tem nessa terra. O Evangelho te unifica a alguém que você nunca conheceu, mas que viveu o Evangelho há 2000 anos atrás, que escolheu por Jesus, que decidiu por Jesus há milhares de anos atrás. O Evangelho unifica. Mais uma vez, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados. Naquela passagem de Timóteo que nós lemos, que fala das pessoas que trazem a falsa doutrina, logo antes, se você pode, abre a sua Bíblia lá, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, pode ser o seu celular, eu sou moderninho, eu vou deixar você abrir o seu celular. 1 Timóteo 6, 3. Lá no final desse versículo, você vai ver Paulo dizendo, ordene e ensine essas coisas. A palavra de Deus, os ensinamentos, a sã doutrina, ordene e ensine essas coisas. Os ensinamentos de Paulo não foram apenas para Timóteo, se estão na Bíblia, são para mim e para você. Pais, ordenem e ensinem a palavra de Deus em casa. Mães, ordenem e ensinem a palavra de Deus em casa. Filhos, ordenem e ensinem a palavra de Deus em casa para os seus pais. Ensine. Você tem o caminho para o céu. Você já sabe o que você tem que fazer, o caminho que você tem que trilhar. O mundo está perdido procurando uma salvação. Você já conhece Jesus Cristo. Ensine essas coisas, compartilhe, traga. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, aleluia, e membros da família de Deus. Você pode dizer obrigado, Jesus, porque eu não sou estrangeiro nem forasteiro, eu não sou estranho para Deus, eu não sou estranho na casa de Deus, mas eu sou concidadão dos santos e membros da família de Deus. O mundo que ama erguer e exaltar as exceções, não entende isso.
Em nome de Jesus, não sejamos nós também aqueles que exaltam as exceções, mas aqueles que entendem que a Bíblia nos chama de santos, cidadãos dos céus, família de Deus. Ou seja, não nos falta nada. Se talvez nessa noite você está aqui e você está pensando, ai, Senhor, eu só preciso disso. Eu só preciso dessa bênção. Eu só preciso me formar. Eu só preciso me casar. Eu só preciso ter um filho. Não te falta nada. Você é santo. Você é cidadão dos céus. Você é família de Deus. Graças a Jesus Cristo. Que enquanto nós éramos inimigos, nos trouxe para perto. Fez de dois, um. Fez de inimigos, família. Só Ele pode fazer. Só Ele poderia fazer. Que nós venhamos a verdadeiramente viver com essa convicção. Nós não somos, fala para a pessoa que está do seu lado, você não é nem forasteiro e nem estrangeiro. Agora fala para a pessoa que está do outro lado, você é santo, você é cidadão dos céus, você é família de Deus. Não nos falta nada. Claro que a gente vai orar. Claro que a gente vai apresentar pedidos a Deus. E a Bíblia declara, tragam as suas petições com ações de graças na presença do Senhor. Mas entenda, querido, quando você for orar, quando você for pedir, não te falta nada. Deus já nos deu. Ele já nos escolheu. Ele já nos trouxe para perto. Ele já pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Que nessa noite a gente possa realmente louvar e agradecer aquele bom Pai que enviou seu Filho para pagar o preço na cruz do Calvário no nosso lugar. Você pode fechar os seus olhos? Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.